Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. A palavra de hoje que eu venho trazer aqui não é uma palavra muito animadora. Até porque o Evangelho, ele é um evangelho de sacrifícios, ele é um evangelho de renúncias, e ele não é um evangelho de flores, como pregam por aí, de só alegria, só riqueza, só ostentação. Aliás, em nenhuma das passagens dos evangelhos narra uma vida fácil, uma vida pomposa e luxuosa para todos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você que está aí do outro lado pode não acreditar nas palavras que eu vou dizer aqui, mas eu tenho o direito de anunciá-las a você, você acreditando ou não. Aqueles que conseguem identificar os sinais narrados por Cristo em Mateus 21, de 8 a 11, conseguem enxergar que nós já estamos vivendo os últimos dias e sabem que Jesus está às portas. E isso é muito sério. Então, esta palavra precisa ser pregada. As pessoas precisam ouvir, precisam se conscientizar do que está por vir. E nesta mensagem de Apocalipse, eu vou abordar os 7 selos que são abertos. Mas para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou falar apenas dos primeiros 4 selos que são abertos. Ao todo são 7, mas eu vou falar neste vídeo apenas de 4. Então eu vou abordar aqui 2 capítulos de Apocalipse, onde João tem visões, o apóstolo João, ele tem visões que são dadas por Deus. Ele tem outras visões, mas eu vou abordar apenas dois capítulos. Então Deus, ele envia um anjo para falar com João e mostrar ao apóstolo todas as coisas que aconteceriam no futuro. Futuro esse que nós já estamos vivendo. Então, Deus torna conhecida a João as coisas que iriam acontecer. Coisas reveladas a ele que iam acontecer num futuro um pouco distante do dele. Mas essas coisas, esses selos, eles já foram abertos. Já foram abertos a partir do momento em que Cristo morreu. Quando Cristo ascende aos céus, esses selos são abertos. Então, nessas revelações, Deus mostra para João o que em breve iria acontecer. Então, primeiro nós vamos ler o capítulo 5 de Apocalipse e ver esta primeira visão que antecede a visão dos 7 selos que João tem. Então, Apocalipse 5, versículo 1, que diz assim: João dizendo: vi na mão daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e bem selado com 7 selos. Então, nesse primeiro versículo, João tem 4 visões. Ele vê 4 coisas. A primeira, ele vê alguém assentado no trono. Então, ele vi na mão direita daquele que estava assentado no trono. Então João vê alguma coisa na mão direita desse ser sentado num trono. E quem seria esse ser? É o próprio Deus. Ele vê o próprio Deus segurando alguma coisa na mão. E agora ele vai explicar o que é. Um livro escrito por dentro e por fora, e bem selado com 7 selos. Aqui foi traduzido várias vezes, né? Então, a palavra original aqui não é livro, é rolo. Porque naquela época de João, não existiam livros encadernados como nós conhecemos hoje. Então, era um rolo, um pergaminho. Este que você está vendo aí. Igual a este que está aparecendo aí para você. Então, esse rolo está escrito por dentro
e por fora, e selado com 7 selos. E o que significa isso? E o que significa esse livro estar escrito por dentro e por fora? Ele significa que o destino do mundo pecaminoso já está selado. Ele não pode mais nada ser acrescentado a este rolo e nem ser tirado. E selado com 7 selos. Naquela época, os romanos, eles faziam os testamentos e enrolavam, né, esse pergaminho e selavam ele com cera quente. Fechavam ele com 7 selos. Então é isso que significa. Mas para nós entendermos esse conceito de testamento, porque isso é um testamento. Este rolo é um testamento que vai ser entregue a alguém. Naquela época, o homem, quando ele falia, né? Ficava pobre, sem nada, ele era obrigado ou vender as suas terras ou vender a si próprio como escravo. Naquela época, ele só poderia ser resgatado por um parente próximo a ele. E um parente que tivesse condições de comprar aquilo de volta, ou ele, ou as terras dele. Né? Ele teria que ter condições financeiras boas para resgatar essa pessoa da escravidão ou da pobreza. Então tem que ser um parente próximo. Então esse é o versículo 1. Versículo 2. Vi também um anjo forte proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, deixa aí o seu like, porque é muito importante para a plataforma e para que esse vídeo seja enviado para outras pessoas. Quando você deixa o seu like, quando você se inscreve e quando você comenta, a plataforma entende que esse vídeo foi relevante para você, que esse vídeo teve importância para você, então ele espalha o vídeo para mais pessoas. Então se inscreve aí, não custa nada, é só um clique, ativa o sininho também para você receber notificações de outros vídeos. E assim você está contribuindo com o reino de Deus, para que a palavra de Deus seja semeada para aqueles que não a conhecem. Então, continuando. João vê também um anjo forte proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Então aqui João está vendo um anjo proclamando. Eu imagino que este anjo estava gritando para os 4 cantos do mundo: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E acredito que nesse momento a terra inteira ficou em silêncio. Ninguém falou nada, porque ninguém era digno de abrir esse livro. Versículo 3. Mas ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Mas ninguém, nem no céu. Então, quando o anjo proclamou isso, falou: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? No céu, nenhum anjo, nenhum santo que já morreu, dos apóstolos, ou aqueles que seguiam a Cristo na época, que já morreram naquela época, poderia falar: eu sou digno. Ninguém falou nada. Isso que significa no céu. Na terra, nenhuma pessoa na terra poderia falar: eu sou digno de abrir o livro. Nem debaixo da terra. No mundo dos mortos também. Ninguém falou nada. Eu sou digno de abrir o livro. Ninguém falou nada. Então o mundo inteiro se calou. E ninguém era digno. Não foi achado ninguém digno de abrir este livro. Este pergaminho. Versículo 4. Eu, João, chorava muito, porque não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Então aqui João, quando ele escuta o anjo dizer
Quem é digno, perguntar, né? Quem é digno de abrir o livro, de quebrar os selos? E ninguém responde. João fica triste. João entra numa espécie de depressão. E ele se entristece e ele chora. E por que que João chorou? Bom, tem alguns motivos pelos quais ele chorou. Primeiro, João chorou, entrou em depressão, porque ele queria ver a humanidade liberta da escravidão. Então, a humanidade está presa, está escravizada por Satanás, pela morte e pelo pecado. Esse é um dos motivos pelos quais João chorou. O outro motivo pelo qual João chorou é que ele sabia que Israel só receberia as promessas quando esse livro fosse aberto. Então por isso João chora. Ele entra numa espécie de depressão. Versículo 5. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Anciãos aqui é uma espécie de corte celestial que tem no céu. Então um desses anciãos vira para João e fala: João, não precisa chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus 7 selos. Aqui nós já temos uma pista de quem é digno de abrir esse livro e romper esses selos. Versículo 6. Então, no centro do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos, vi um cordeiro de pé, como tendo sido imolado. Mas aí primeiro o ancião fala que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. E depois ele fala de um cordeiro. Leão e cordeiro mostram as duas ênfases de Cristo. Leão por quê? Porque ele venceu para reinar. E cordeiro por quê? Porque ele foi entregue como sacrifício. Como nós podemos ver aqui nesse versículo que eu li agora, João vê no centro do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos um cordeiro de pé como tendo sido imolado. Então ele vê quem? Cristo em pé, no meio do trono, no meio daqueles seres, daqueles anciãos. E por que cordeiro imolado? Ele vê um cordeiro como tendo sido imolado. Esse imolado, o sentido literal dele significa com o pescoço cortado. Então o que significa isso? Que Jesus, ele não foi só morto, mas ele foi entregue como um sacrifício no lugar da humanidade, no meu e no seu lugar. Então por isso é o cordeiro. A Bíblia se refere a Cristo 30 vezes como cordeiro. João Batista, quando estava batizando no rio, batizando as pessoas, quando ele vê Jesus vindo, ele fala assim, ele se refere assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, esse é o único que é digno de abrir o livro. E por que ele é digno de abrir o livro? Versículo 7. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Então ele era o único que era digno de abrir esse livro. Ele veio à terra, cumpriu a sua missão, que era espalhar o evangelho para toda criatura, mostrar a verdade e morrer no lugar dessas pessoas, para que essas pessoas fossem livres da ira de Deus. Mas muitas pessoas ainda preferem continuar escravizadas pelo pecado, pelo diabo. Então, alguns receberam a palavra, a verdade, e rejeitaram. Outros receberam a palavra, permaneceram na palavra, mas depois se desviaram, não quiseram mais saber da palavra. Então,
o Cordeiro aqui é Cristo. O único que é digno de abrir esse livro e quebrar os selos é Cristo. Porque Ele veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Então, quando Cristo ressuscita, Ele sobe aos céus e pega esse pergaminho, esse rolo da mão de Deus. E esse rolo significa o que também? Ele não significa só que ali contém a sentença para o mundo ímpio. Ele é um documento que comprova que Cristo é dono da criação. Ele comprova que Cristo tem direito à criação. Então a criação é de Cristo. E esse documento dá a Ele o direito de fazer o que Ele quiser com a criação. Porque esse rolo, ele é um testamento. E o testamento só pode ser aberto pelo herdeiro. Então o herdeiro de todas as coisas é Cristo. Não sou eu, não é você. É Cristo. Então só o herdeiro pode abrir um testamento. Versículo 9. E eles cantavam um novo cântico: digno és de receber o livro e de romper seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então está aqui o motivo pelo qual ele é digno de abrir o livro. Porque ele foi morto e com o sangue dele derramado na cruz, ele comprou toda a tribo, todo o povo e toda a nação. Ou seja, toda a criação é dele. Porque ele comprou com o sangue dele. E agora nós vamos para o tema deste vídeo, que são os 7 selos que são abertos por Cristo. E agora Cristo vai começar a abrir esses selos. E o que significa ele abrir esses selos? Significa que ele vai se vingar da nação ímpia, do povo ímpio, daqueles que não quiseram saber de sua palavra, que blasfemaram contra a sua palavra, daqueles que rejeitaram a sua palavra e a sua verdade. Então, se você acredita aí num Jesus garçom, um Jesus que está aí disponível para realizar os seus desejos, um Jesus gênio da lâmpada, você está aprendendo tudo errado. Porque Jesus, ele é um guerreiro e ele vai se vingar daqueles que o rejeitaram. Porque tudo é dele. Então agora, João tem outro tipo de visão. Capítulo 6, versículo 1. João dizendo: vi quando o cordeiro, aqui continua a visão dele. Vi quando o cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizer, com voz como de trovão: vem. Então aqui João vê o cordeiro, que é o cordeiro Cristo, abrir o primeiro selo. E aí um daqueles seres que estão nos céus, ele chama, vem. E ele chama quem? Versículo 2. E vi, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Aqui nós temos que entender que essas visões são de coisas espirituais. Não é que vai vir um cavalo branco voando pelo céu com um cavaleiro, nesse primeiro momento. Então nós vamos ver aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são os primeiros 4 selos. Então, não é que vai vir um cavalo, um cavaleiro voando do céu e fazendo as coisas que nós vamos ver aqui. Tudo isso aqui é espiritual. Mas esses selos já foram abertos. E nós vamos verificar aqui na palavra e comparar com tudo que está acontecendo no mundo. Alguns desses selos aqui já foram abertos, já estão acontecendo. Esses selos foram abertos a partir do momento em que Cristo subiu aos céus depois da sua ressurreição.
e abriu esses selos. E isso vem desde o dia que ele morreu. E as coisas vêm se intensificando daquela época para cá. Então ele vê o primeiro cavaleiro. Ele tinha um arco, é um cavalo branco. Esse cavaleiro tinha um arco, ele foi dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Esse cavalo branco, alguns teólogos, eles divergem de algumas coisas e eles têm duas interpretações para essa palavra. A primeira, eles falam que esse cavalo branco é Jesus e o Evangelho. Mas outros dizem que esse é o anticristo. E eu fico com a segunda opinião. Por quê? Porque lá em Apocalipse, no capítulo 19, ele descreve Jesus. Primeiro porque lá Jesus está abrindo os selos. Ele não está abrindo os selos e ao mesmo tempo vindo fazer justiça. Então, no capítulo 19 de Apocalipse, ele descreve como é Jesus. 19:11. Vi o céu aberto e um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Lá no capítulo 6, ele não está dando descrição de quem é o cavaleiro, para deixar claro quem é quem. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e batalha com justiça. Então, só Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. Outra coisa que difere ele daquele primeiro cavaleiro do Apocalipse 6 é isso aqui. Seus olhos eram como chamas de fogo. Em sua cabeça havia muitas coroas. E o cavaleiro do Apocalipse 6 tem uma coroa só. E outra coisa, ele segura um arco, mas este arco não tem flechas. Então, o que significa isso aqui? Que o anticristo, ele vai se passar por Jesus. Ele vai ser uma cópia muito mal feita de Jesus. Ele vai imitar Jesus. Por isso aqui, cavalo branco como Jesus. E o que significa o arco sem flecha? Ele vai conquistar as nações sem derramar uma gota de sangue, a princípio. Sem violência. Ele vai fazer guerra contra os santos. Os santos são aqueles que creem em Cristo. E ele vai arrebanhar algumas pessoas incautas, aquelas que não acreditam em nada, que acham que Jesus é só uma história mal contada, que o Evangelho é só um livro velho empoeirado. Esse cavaleiro é um anticristo, ele vai arrebanhar pessoas e vai formar um exército. Então ele vai se passar como bonzinho para poder conquistar as pessoas. Como o salvador do mundo, que vai resolver os problemas do mundo, como violência, problema econômico. Então ele é uma cópia, ele é o genérico muito mal feito de Cristo, que é para poder enganar as pessoas, enganar as nações. E agora vem o segundo selo. Quando rompeu o segundo selo, capítulo 6, versículo 3. Quando rompeu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem! E saiu outro cavalo, sendo este vermelho. A seu cavaleiro foi dado poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Aqui já começa o juízo de Deus ser derramado sobre a terra. Então esse segundo cavaleiro ele é um cavalo vermelho. E aí foi dada autoridade a ele para tirar a paz do mundo. Então esse selo já foi aberto. Nós não temos mais paz no mundo. São guerras, rumores de guerras. Como diz lá em Mateus 28, 21, do capítulo 8 ao 11.
rumores de guerra, a guerra civil, a guerra do tráfico de drogas, pessoas se matando umas às outras por motivos banais. Esse espírito já está na terra. Assim como o espírito do anticristo, que é o cavalo branco, é um espírito. Esse espírito do anticristo já age no mundo, enganando as pessoas, fazendo as pessoas acreditarem que Deus não existe, que Deus é só uma história mal contada, espalhando que as pessoas podem ter o sexo que quiser, podem ser o que quiser, que não há problema nenhum nisso, podem casar com quem quiser, que não há problema nenhum nisso. Ele é o espírito do engano. Ele engana as pessoas e as pessoas estão sendo enganadas e não enxergam. Por isso é importante que você curta este canal, que você se inscreva nesse canal, que você compartilhe esse canal, que você comente neste canal, para que o YouTube veja que esse vídeo foi relevante para você e para que outras pessoas escutem a palavra de Deus. Eu não estou aqui atrás de placa do YouTube, de milhões de inscritos, eu não estou preocupado com isso. Mas isso é consequência de você se inscrever, de você curtir o canal e, consequentemente, vai aumentar o número de pessoas que visualizam esse canal. Mas eu não estou preocupado com placa, não estou interessado em placa. Eu estou interessado que a palavra chegue a quem tem que chegar. Eu estou interessado em agradar a Deus, para que a palavra dele chegue ao maior número de pessoas. Então, ajude para que isso aconteça. Então, o segundo cavalo é vermelho. E vermelho significa guerra, sangue. Então, é dada a ele autoridade para fazer com que os homens se matem uns aos outros. E não é isso que está acontecendo? Você liga a televisão, abre o jornal, abre uma página na internet, escuta um vizinho ou outro conversando, pessoas estão se matando umas às outras. Esse espírito já está agindo no mundo. E você precisa ler para poder compreender, para que seus olhos sejam abertos. Então esse cavalo vermelho já está por aí. E foi dada a ele autoridade para que os homens se matem uns aos outros. Terceiro selo é aberto agora. Capítulo 5. Quando rompeu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Então vi, e eis um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então esse terceiro cavaleiro, ele é preto. E o cavalo é preto. E o cavaleiro, ele tem uma balança na mão. E o que significa isso? O preto aqui simboliza fome, escassez. E a balança simboliza pesar o alimento, sugere escassez. Então, o que vai acontecer? Não, o que já está acontecendo? Escassez de comida na terra. Nós já vemos isso. Milhões de pessoas passam fome no mundo. E nós estamos vendo gradativamente aí, todos os dias, os alimentos aumentarem. E a renda do brasileiro está caindo cada vez mais. Então é isso que significa esse cavaleiro. É a fome, escassez de comida. E aí continua. No versículo 6. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O trigo e a cevada naquela época eram alimentos básicos, assim como o vinho e o azeite. Eram alimentos básicos. O denário é essa moeda que você está vendo aí.
Era uma moeda romana. Então, uma pessoa trabalhava o dia inteiro para ganhar uma moeda dessa. E o que ele está dizendo aqui? Que o trigo custa 1 denário. Então ele fala, uma medida de trigo por 1 denário. Então você vai comprar 1 quilo de trigo e vai pagar 1 denário. E 3 medidas de cevada por 1 denário também. Então são 3 quilos de cevada por 1 denário também. A cevada, ela é inferior ao trigo. Então se você paga 1 denário no trigo, significa que ele é caro, 1 denário. Você trabalhou um dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo. Só que na cevada, você vai pagar também o mesmo preço que paga no trigo. E a cevada é inferior ao trigo. Ou seja, um alimento básico, você vai pagar no valor. E no outro, que não é tão básico assim, que não é tão nutritivo, vamos dizer assim, não básico, nutritivo. Você vai pagar o mesmo preço, só que com uma quantidade maior, e você vai pagar o mesmo preço. Então, isso aqui está simbolizando o quê? O preço dos alimentos, que o alimento inferior vai custar o mesmo preço do alimento superior, o alimento mais importante. Então, são altos valores nos alimentos. E o resto, como é que fica? Se o cara trabalhava um dia e ganhava 1 denário para comprar 1 quilo de trigo, e como é que ele ia comprar as outras coisas? Como é que ele ia pagar a conta de luz, internet? Claro que não existia internet naquela época, estou só conjecturando aqui. Como é que o cara vai pagar o aluguel, a água, a luz e alimentar o resto da família? Então esse cavalo significa escassez de comida, altos preços, inflação. É isso que significa. E por um acaso isso já não está acontecendo? O poder de compra nosso está caindo cada vez mais. O desemprego, pessoas desempregadas, desesperadas, que não sabem o que fazer. Esse é o cavalo preto, já está cavalgando por aí há muito tempo. E o azeite e o vinho? O azeite e o vinho são elementos caros, são produtos caros. E só quem tem dinheiro vai conseguir comprar isso. O que significa não danifique o azeite e o vinho? É que são alimentos caros e eles só vão poder ser comprados por pessoas com um poder aquisitivo bom. Então esse é o terceiro cavalo, o terceiro cavaleiro que já está rondando por aí. E para nós entendermos assim mais ou menos quanto é que... Vamos trazer esse denário para a nossa época. Se uma pessoa ganha um salário mínimo de R$ 1.045, só um exemplo, por dia essa pessoa ganha R$ 52. Então, o trigo, estou só conjecturando aqui, o trigo no mercado custa R$ 52. Vamos falar lá, uma medida de trigo por 1 denário, uma medida é 1 quilo, por 1 denário. Então, uma medida de 1 quilo de trigo por R$ 52. E 3 quilos de cevada por R$ 52 também. Para nós podermos entender aqui. Então é isso que significa o cavalo preto. E agora o último cavalo. Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o Hades, ou o inferno, seguia com ele. Ele foi dado poder sobre 1/4 da terra para matar a espada, pela fome, por pragas e por meio de feras. Por meio das feras da terra. Então, este cavalo é um amarelo.
A tradução original não é amarelo, é meio esverdeado. Então imagine você vendo um corpo em estado de putrefação. Ele está meio esverdeado, um amarelo esverdeado. Então é essa cor que está dizendo aqui. E o que esse cavaleiro vai fazer? Ele vai exterminar 1/4 da humanidade. E quanto é 1/4 da humanidade? Nós temos no mundo em torno de um pouco mais de 7 bilhões e 800 mil pessoas, tá certo? Mais ou menos isso. Então, 1/4 da humanidade significa que quase 2 bilhões de pessoas vão morrer de 4 formas. Esse cavaleiro vai exterminar a humanidade de 4 formas diferentes. A primeira é pela espada. Espada significa o quê? Guerra, violência. É isso que significa. Então, uma parte da humanidade vai ser morta pela guerra e pela espada. E não é o que está acontecendo? Segunda forma, pela fome. Então observe que aqui ele segue o segundo e o terceiro cavaleiro. O segundo, que é vermelho, que é o cavaleiro que simboliza o que? Guerra. E o terceiro cavaleiro, que significa o quê? A fome, escassez. Então ele vai matar uma parte da humanidade pela fome e pela espada. E a terceira forma, por pragas. E o que está acontecendo hoje no mundo? Então, queridos, meus irmãos, você que está me ouvindo aí não conhece nada da palavra, eu aconselho sempre, você ouviu aqui a palavra, vai na Bíblia, conferir se o que eu estou falando é verdade. A palavra, ela é viva, ela é atual. Nós já estamos vivendo isso, os últimos dias da humanidade. Esses selos já foram abertos. O juízo de Deus já está caindo sobre a humanidade. Não se engane achando que o mundo vai voltar a ser o que era antes e vai se tornar um parque de diversões, todo colorido. E qual a terceira forma pela qual esse cavaleiro vai exterminar a humanidade? Por meio das feras da terra. O ser humano está acabando com a natureza. Ele está acabando com os recursos naturais que existem na Terra. E como o desmatamento é grande, alguns animais que são herbívoros, eles não vão ter o que comer. E o animal herbívoro, ele se alimenta do quê? De folhas, de plantas. E isso está acabando no mundo. O ser humano está devastando tudo. Então esses animais vão morrer, vão sucumbir. Só que esse animal, na cadeia alimentar, ele é alimento do animal carnívoro. E quando esses animais herbívoros não existirem mais, aonde você acha que esses animais carnívoros vão procurar comida? Isso mesmo, no meio da civilização. As pessoas serão mortas por animais. E isso já acontece. É muito pouco que a gente escuta, mas isso já acontece. E vamos ver aqui uma estatística que eu pesquisei na internet, analisando todos esses cavalos aí. Preste atenção nisso. A Segunda Guerra, que é o cavalo vermelho, que simboliza a guerra e sangue, matou 85 milhões de pessoas. A fome, que é o cavalo preto, até o fim do ano pode chegar a 870 milhões de pessoas. E isso já deve ter ultrapassado com certeza. A peste negra, que é lá uma das formas que o cavalo amarelo vai matar as pessoas, o cavaleiro, né? Peste negra,
Entre 75 e 200 milhões de pessoas foram mortas pela peste negra. E quantas não morreram por esta doença nova que apareceu agora, que eu não posso falar aqui no YouTube? Quantas milhões de pessoas já morreram? Entende que esses cavalos já estão agindo no mundo. E isso é juízo de Deus. Porque a humanidade não quer se consertar. Agora veja a estatística dos animais selvagens. O elefante, ele mata cerca de 500 pessoas por ano. Por ano. O crocodilo, ele mata cerca de 1000 pessoas por ano. Isso por baixo aqui, deve ser muito mais. Os cachorros, eles matam cerca de 25 mil pessoas por ano. Cachorro, esse aí que você tem na sua casa, que eu tenho na minha casa, você brinca com ele, passeia com ele, esse cachorro aí. Então, esse 1 bilhão de pessoas, esse objetivo vai ser atingido. A palavra de Deus, ela não volta vazia sem cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Deus é um Deus bondoso? É. Deus é um Deus amoroso? É. Só que as pessoas confundem o amor de Deus com legalidade, que ele aceita tudo. E ele não aceita tudo. Você ama o seu filho, não ama? Deus, ele é nosso pai. E quando você quer educar o seu filho, você às vezes impõe alguns castigos para ele, não é? Você às vezes é duro com ele. Mas é para o mal dele ou para o bem dele? É para o bem dele. Claro que tem alguns pais aí que exageram, né? Mas eu estou falando de você pai de verdade, mãe de verdade. Assim como Deus é nosso pai de verdade. Quando você quer disciplinar seu filho, você impõe algumas regras, às vezes você é duro um pouco. Então Deus não é diferente, Ele é assim também conosco. Quando nós somos indisciplinados, quando nós não queremos, não aceitamos a correção dele, Ele aperta um pouco mais o laço. Ele é o Pai, assim como nós fazemos com nossos filhos, Deus faz conosco. Então essa é a estatística do que já acontece com esse espírito desse cavaleiro amarelo. E o que significa lá que a morte e o Hades o seguem? A morte, ela vai recolher os corpos daqueles que vão ser mortos. E o Hades, o inferno, vai recolher a alma dessas pessoas. Muito provavelmente, quando isso acontecer, a igreja de Cristo, aqueles que entregaram suas vidas a Ele, aqueles que creem nele, não estarão mais aqui na terra. Então isso é para aqueles que, para você que não crê em nada, para você que acha que tudo isso é balela, que tudo isso é conversa fiada. Deus está julgando o mundo. E isso aqui são só os 4 primeiros selos que eu li. Tem mais 3, que eu vou fazer um outro vídeo sobre eles. E ainda tem, depois disso, as 7 taças da ira de Deus. Então não é brincadeira. Você acha que esse problema atual de saúde que nós estamos vivendo, a picadinha vai resolver isso? Não, gente, vem muito mais coisa por aí, coisa pior. E você que está brincando de ser crente aí na igreja, que você vai só buscar Deus por prosperidade, por bens materiais, tome cuidado com isso, porque você vai ficar. Nós não temos mais tempo para ficar correndo atrás do vento, ficar correndo atrás de dinheiro, de riqueza. Não estou dizendo aqui que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode mais perder tempo buscando satisfação carnal.
Quando a satisfação verdadeira você só encontra espiritualmente. É em Cristo que nós achamos satisfação. É em Deus que nós achamos satisfação, não é nos bens materiais. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem problema. Depois eu vou fazer a segunda parte, falando dos últimos 3 selos. Então não perca tempo mais, correndo atrás do vento. Entregue a sua vida a Cristo. Creia na palavra, porque a palavra é viva, nós estamos vendo tudo isso acontecer. A palavra é viva, ela é atual. Ela é atual. Está acontecendo e não tem como fugir disso. O seu dinheiro não vai salvar você disso. A sua mansão com piscina não vai te salvar disso. As campanhas que você faz na igreja de 20 dias para a prosperidade, 7 dias para ter o helicóptero, não vai te salvar disso. O seu status financeiro, o seu status diante da sociedade não vai te salvar disso. Então que você possa refletir sobre essa palavra, que você possa entender que a Bíblia não é um livro velho empoeirado. Ele é um livro atual e vivo e que vai se cumprir tudo aquilo que está escrito nele. Então, fique com Deus, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, que Ele possa abrir os seus olhos e a sua mente para aquilo que está acontecendo e para aquilo que ainda virá. Você precisa estar firmado na rocha que é Jesus Cristo para conseguir aguentar a tempestade e o vento que virão por aí. Porque se você está na igreja se alimentando de balela, de teoria da prosperidade, que você veio na terra para ser cabeça e não cauda, que você veio para ser rico e milionário, você não vai aguentar o que está por vir. E isso é só um aperitivo, esse problema de saúde que nós estamos vivendo. É só a ponta do iceberg. Então fique com Deus e até os próximos vídeos.